Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Inclusive, o episódio de hoje é temático. Realmente nós vamos falar dos piores times. Hoje temos os piores times das histórias das 4 grandes ligas europeias e botamos a França também ali para ter um apêndice e um time horroroso também. Oh, that's a terrible back pass to Roda. And Mane, oh my word, how did he miss? How on earth did Carlos Mane miss that? Então vamos lá, primeiro apresentando a mesa, Richard Baluta, Anderson Dias, Guilherme Melo, Alberto Colombo e Daniel Dalense. E para começar, nós vamos falar talvez da liga mais importante hoje. Claro, não, nem sempre historicamente foi mais importante, mas é o berço do futebol e hoje é a liga mais rentável, a mais assistida, aquela que voltou e já tinha o campeão definido, só garantiu. Mas a gente não está falando de glórias, a gente está falando de desgraças. Então, Richard, nos traga a miséria na Premier League. Vamos lá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá que horas você estiver vendo esse podcast. Quero falar que eu vou falar hoje de um time que é muito ruim, um time que no Brasil o nome dele é conhecido porque ele é o mesmo nome de um produto que costuma vir do Paraguai dentro de um porta-mala de um Monza. E acho que todo mundo já adivinhou, né? Eu tô falando do Derby! O Derby que é da cidade de Derby, eles gostam muito de cigarro, inclusive. Acho que mais exporta cigarro na Inglaterra. Cidade de 233 mil habitantes, os principais rivais é o Nottingham Forest e o Leicester City. Eles mandam os seus jogos no Pride Park. O clube foi fundado em 1884. Ele teve seu auge ali na década de 70, onde venceu os seus únicos 2 títulos do campeonato inglês, sendo o primeiro sob comando do Brian Clough, aquele, todo mundo deve conhecer por aí, né? E chegou às semifinais das Copas dos Campeões na temporada 72-73. Os títulos relevantes do Derby são esses 2 campeonatos, em 71, 72, 74, 75, e uma FA Cup que foi vencida quando o Churchill ainda mandava na Inglaterra, em 44, 45. Mas, obviamente, a gente não tá aqui para falar das glórias do Derby, a gente quer mais que o Derby se dane. A gente tá aqui para falar do entretenimento. E é isso que eu vou falar. Eu vou falar do Derby na Premier League. Mais precisamente da grandiosa temporada 2007-2008. Mas antes da gente dar esse recorte, eu tenho que retornar um pouquinho no tempo. O Derby, ele subiu o Derby, ele era um time ali, na década de 90, era um time ioiô, subia, caía. Daí em 2001, 2002, eles caem. Eles flertam ao longo dos anos várias vezes com a terceira divisão. E na temporada 2004-2005 eles chegam a pegar playoff, não sobem, são eliminados logo de cara pelo Preston na primeira eliminatória. Mas na temporada 2006-2007 eles fazem uma grande campanha, ficam em terceiro na Championship. Eles terminam também em terceiro, elimitam Southampton e West Brom e retornam à Premier League para entrar para a história. Porque vocês vão ver agora. O Derby na Premier League. O Derby na Premier League tinha montado... O Derby montou um time bem barato, basicamente. O time subiu ali, ninguém sabia muito o que fazer com o time na primeira divisão. Vamos montar um time barato com um monte de escocês. Não tinha como dar errado. Daí a principal contratação do Derby foi o Kenny Miller, que veio do Celtic por 4,5 milhões de euros. Guardem esse nome.
Logo nas primeiras 5 rodadas, o Derby ele já tinha mostrado que ele era um grande time na Premier League. Já tinha tomado 4-0 do Tottenham e 6-0 do Liverpool. O primeiro dos 5 6-0 que o Derby tomou naquele campeonato. Detalhezinho rapidinho. Não é o Tottenham rico, é o Tottenham desgraçado. Tem que lembrar disso. Foi aí que no dia 17 de setembro... Pera, só uma pergunta. O Tottenham já foi não desgraçado? Não, era no caso mais desgraçado. Mas sigamos. Não, o daí foi aí que no dia 17 de setembro, dia do aniversário, que esse que vos falo, inclusive, fica aí, me deem um presente, seguidores. Só já sabe por que o dia é desgraçado também. Veio a primeira e única vitória do Derby na temporada. Na temporada. O Derby só venceu uma vez na temporada. Que foi um 1-0 no Pride Park, num gol de Kenny Miller, que eu vi esse gol no YouTube, e o gol é um dos gols mais cagados que eu vi na minha vida. Tudo certo. Escalação daquele time muito bom, que era o Bywater no gol, o Griffin, o Davis, o Leacock e o Mers, o Lewis, o Oakley, o Pearson e o Howard, e o ataque, 2 escoceses, o Kenny Miller e o Gary Taylor. Só para vocês terem uma ideia desse time aqui, ó, basicamente é um time formado por jamaicanos, galeses, escoceses e ingleses. Só a nata do futebol mundial. O time era comandado nessa época e nessa vitória pelo Billy Davis, cara que subiu o Derby, inclusive, seria demitido no Boxing Day, e seria substituído pelo inglês Paul Jewell até o final do campeonato. Não que o Paul Jewell conseguisse fazer alguma coisa, até porque sob o comando dele o Derby nunca mais ganhou. Não que o Derby ganhasse antes, o Derby não ganhava antes. Vamos lá, o Derby depois desse jogo, o Derby não venceu mais na temporada. Não só não venceu, o Derby nunca mais venceu na Premier League. Porque o Derby ele acumula o recorde de time com o maior número de derrotas consecutivas na Premier League, 32. Mas esse é só um dos recordes negativos do Derby. Eu vou falar agora aqui os outros recordes. Rapidinho. Inclusive, rapidinho. No caso, você está falando de não vitórias, né? Isso, derrotas. Maior número de derrotas. Pode ter uns empates cagados aí no bolo também, né? Isso, é verdade. O maior número de não vitórias. Desculpa aí, corrigindo. Aqui, ó. Esses recordes negativos que o Derby conseguiu na Premier League, a maioria foram na história do campeonato inglês. Muitos desses recordes ninguém tinha feito igual desde a fundação da Liga Inglesa em 1800 e lá vai pedrada. Vamos lá. Os recordes do Derby. Menor número de vitórias em casa, uma vitória, igualando o Sunderland da temporada 2005-2006, que também era uma desgraça. Menor número de vitórias fora de casa, um total de 0 vitórias. Pior defesa de uma única edição da Premier League, 89 gols sofridos. Pior ataque de uma única edição da Premier League, 20 gols marcados. Menor número de pontos marcados em uma única edição na história da Premier League, na história do campeonato inglês, na verdade. 11 pontos. Pior saldo de gol em uma única edição da história do campeonato inglês, menos 69. Time mais cedo rebaixado em uma única edição de Premier League, foi rebaixado na 31ª rodada. Esse recorde só foi igualado pelo Huddersfield na temporada passada. E o Derby naquela temporada só não saiu derrotado em 11 jogos dos 42 que disputou, e apenas 3 times não venceram o Derby naquela temporada: o Newcastle, o Fulham e o Sheffield, quarta-feira. Só deixa eu passar aqui rapidinho, só para terminar. Os craques do Derby, esse grande esquadrão do futebol inglês: o Kenny Miller, que esse realmente era o único desgraçado que sabia jogar bola naquele time, que teve 4 gols e 4 assistências na Premier League. O Emmanuel Villar, que era um atacante argentino que foi trazido do Tecos, do México. Alô, Polícia Federal, eu não tenho nada a ver com isso. Esse time eu não conheço. E ele foi o artilheiro do time na temporada com 3 gols. E daí também o zagueiro Demi Moore,
zagueiro jamaicano, recordista de partidas pelo Derby nessa temporada. Bem, esse é o destaque. E o Benny Haber, que esse cara aqui é sensacional. Ele foi o Pelé na MLS. Mas no Derby ele teve um grande desempenho de 16 jogos, 0 gols e 0 assistências. E um detalhe, ele foi formado no Hamburgo e trazido do Hamburgo pelo Derby. E o Tava na cara porque não ia dar certo. E o desempenho do Derby nas Copas Nacionais, o Derby teve um desempenho incrível. Na FA Cup, o Derby avançou 2 fases. Na primeira fase que disputou, ele empatou 2 vezes com o Sheffield e só veio vencer nos pênaltis. E na segunda fase, ele encarou o Preston, que foi 15º lugar naquela Championship, e perdeu de 4-1 em casa. E por fim, na Copa da Liga Inglesa, o Derby encarou o Blackpool, que foi 19º colocado naquela Championship, e foi eliminado dos pênaltis após o empate em 2-2 no tempo normal. Em resumo, velho, esse é o pior time que eu vi na minha vida. É só isso que eu tenho pra falar. Meu Deus, que time horroroso. Pois é, esse derby era uma desgraça pra assistir mesmo, mas eu trouxe aqui 3 times. Na verdade são 2 times, mas são 3 temporadas. Primeiro, você falou do Huddersfield. Olha o Huddersfield aqui. O Huddersfield fez 16 pontos, 5 a mais do que o derby, só que ele ganhou 3 jogos, empatou 7 e perdeu 28. Me confirme aí, quantos jogos perdeu o Derby County? O Derby, ele perdeu 29. Foi só 1 a mais. O Huddersfield bateu o Fulham na 11ª rodada em casa. Depois bateria o Wolverhampton na 13ª rodada fora. Inclusive, no meio aqui, empatou com o West Ham. Impressionante o West Ham. E depois só voltaria a ganhar do mesmo Wolverhampton em casa por 1-0. E nas Copas, tomou um 2-0 do Stoke City, que já estava na 2ª divisão, e tomou 1-0 na FA Cup do Bristol. Esse time teve como artilheiro, com 4 gols, Karlan Grant. Quem é esse cara? Também me pergunta até hoje. E os outros 2 casos... Quer falar? Não, pode completar aí. Eu tenho uma curiosidade, só para trazer rapidinho. Traga logo então, que aí eu completo. Não, a curiosidade é o seguinte, que isso marcou tanto o Derby County, que na temporada 2015-2016, um treinador, o Paul Clement, ele ousou desafiar o Derby e querer botar o Derby de volta na Premier League. O presidente disse, não, a gente não vai subir, porra, entendeu? E o cara aí, daí simplesmente o cara teve uma sequência assim de 7 jogos sem perder, né? E daí ele foi demitido. Ninguém entendeu, porra, mas vocês estão demitindo o cara? Sim, ele queria subir, tá louco? Isso aí tá doido. A gente vai subir pra quê? A gente fez 11 pontos na primeira divisão, vamos subir pra quê? Ele foi demitido. Grande momento. Já viu que o Derby gosta da segundona. E os outros 2 casos aqui, só pra eu falar, são do mesmo time, o Sunderland. O Sunderland, primeiro, em 2002, 2003, eles tiveram um desempenho impressionante na Premier League. 19 pontos, 4 vitórias, 7 empates e 27 derrotas. Já é um desempenho horrível, né? Na Copa da Liga, eles bateram o Cambridge e o Arsenal. Independente de ter sido o Arsenal Y, é o Arsenal. E aí caíram pro Sheffield United. E na FA tem Cup... que falar um negócio, Thiago. Diga. It's Arsenal. Lords, it's Arsenal. E seguindo, na FA Cup, eles empataram no reboque com o Bolton, aí ganharam em casa deles 2-0. Então aqui, ó, até agora, eles ganharam 2 jogos, eles meteram 7-0 no Cambridge e meteram 3-2 no Arsenal fora. Aí, o Bolton, eles meteram 2-0. Depois, empataram com o Blackburn 3-3 e depois em 2-2 e perderam para o Watford. Na Premier League ganharam mais 4 jogos, foram 7 no total. Eles bateram o Leeds no Elland Road, o Aston Villa no Stadium of Light, o Lads em Tottenham no Stadium of Light e o Liverpool no Stadium of Light. Eles ficaram de janeiro até o final da temporada, de fevereiro, de janeiro mesmo, porque eles passaram do Blackburn nos pênaltis. De janeiro até o final da temporada sem ganhar. E o outro caso é um Sunderland ainda mais desastroso. O Sunderland 2005-2006, que fez 15 pontos, foi ainda pior que o Huddersfield, ganhou 3 jogos, empatou 6, perdeu 29, igualzinho ao Derby. Eles, nas Copas, ganharam de 1-0 do Cheltenham, que disputou o playoff da 2ª divisão, caiu por Northampton.
e tomou 3-0 do Leeds Arsenal. Na FA Cup, eles bateram por 3-0 um time que eu nem conheço, o Norwich Vitória, e depois tomaram 2-1 no Griffin Park do Brentford. Na Premier League, eles bateram o Middlesbrough no Riverside, fora de casa, o West Bromwich no Hawthorne e a única vitória em casa contra o Fulham, no último jogo em casa da temporada. Os caras passaram a temporada quase toda sem ganhar em casa. Nessa brincadeira, o artilheiro deles, no total aqui, foi Anthony Letalec, com 5 gols em 31 jogos. Mas vamos seguir, né? Já falando da Premier League, conhecemos o derby, tivemos 3 casos desgraçados, 2 vezes com o Sunderland, que é o único time que, se você procurar as piores campanhas da Premier League, é o único time que aparece 2 vezes. Mas vamos seguir. A melhor comédia acidental de todos os tempos, Sunderland até morrer no Netflix, é isso. Sim, a última coisa. O Huddersfield que eu falei e o Derby são os únicos times a serem rebaixados em março. Mas vamos seguir. Vamos falar de La Liga? Vamos falar de uma carniça na La Liga. Anderson, nos traga aqui o glorioso Campeonato Espanhol. Boa noite, galera aí. Bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver vendo isso aí. Antes, só um comentário. Eu queria dizer que quando eu escuto o nome do Sander, a primeira imagem que vem na cabeça é aquele dirigente lá falando assim: eu vou pagar 3 milhões no Will Grigg. Mas continuando, na verdade, falar de 2 times. As 2 piores campanhas do século na La Liga. Primeira campanha, o Córdoba de 2012-2015. E eu só quero dar um detalhinho sobre o acesso do Córdoba. O Córdoba foi 7º colocado na segunda divisão. Geralmente classificam 6, mas o Barcelona B estava entre os 6, ele não pode subir, então o 7º ganha a vaga. O Córdoba foi para a semifinal, tirou o Múrcia e na final pegou o Las Palmas. Primeiro jogo na casa do Córdoba 0-0. Aí lá no Gran Canária, em Las Palmas, o Las Palmas abre o placar. Aí quando estava o jogo nos acréscimos, a torcida do Las Palmas começou a invadir o campo. O jogo foi paralisado por 10 minutos, não, por 5 minutos, eu acho. E esse tempo foi acrescido. Resultado, aos 50 do segundo tempo, o Córdoba empatou e subiu, e o Las Palmas ficou na segunda. Mas, inclusive, o vídeo é sensacional, sabe? Os torcedores do Las Palmas já estavam dentro do campo, só que, eles tinham descido da arquibancada, eles já estavam dentro do campo para invadir, aí todo mundo fazendo assim, na hora que o cara faz o gol, é sensacional. El Córdoba ahí en posición de fuera de juego, Pelayo que levanta la cabeza, mete el pase, el segundo palo, Raúl Bravo entra solo, el remate de Raúl Bravo, mete el balón, gol del Córdoba. Ha marcado el Córdoba en la última jugada del partido, marca el Córdoba es equipo de la Liga BBVA. Increíble, es lo que tiene el fútbol. Decíamos que quedaba minuto y medio cuando empezó a saltar la gente, y ahora fíjate. Bueno, y ahora ha saltado todo el mundo ya, ahora invadido el campo, el árbitro que coge rápidamente y que se va a retirar porque puede haber un problema. Rápidamente sí, no ha acabado, se va el árbitro. Todavía no, queda... pero el árbitro se va corriendo, Raúl. Ha entrado la gente y el árbitro se va corriendo por si acaso. Bueno, porque termina el partido de una forma brutal y realmente mala y extraña, ¿no? Porque ha sido una cosa muy rara, ¿no? Mas continuando, vamos à campanha do Córdoba. O Córdoba subiu e naquela época o contrato de TV era bizarro, assim, era totalmente desigual. Hoje é mais equilibrado. Então os times que subiam, os times menores, pegavam pouquíssimo dinheiro, e o time do Córdoba foi bastante modesto, né? Já não era lá aquelas coisas na segunda divisão, tanto que não fez uma campanha brilhante, né? O 7º lugar, subiu pelo playoff, né? Porque tem essa possibilidade, mas questão assim de desempenho não foi tão bem assim a ponto de ganhar a vaga na La Liga, né? A gente pode discutir o playoff outra hora. Mas enfim, o Córdoba começa o campeonato já a primeira vitória que o Córdoba vai ter no campeonato é na 14ª rodada, contra o Atlético Bilbao, em Samamés, 1-0. Mas isso significa que o desempenho do clube foi ruim.
Porque o Córdoba estreia contra o Real Madrid e faz um jogo duro. O Real Madrid vence só por 2-0 no Bernabéu e o segundo gol sai nos acréscimos, o gol do Cristiano Ronaldo. E o Córdoba empata muito, né? Antes de vencer, já tinha tido 7 empates. E ao fim do primeiro turno, o Córdoba estava em 14º lugar. O que era assim, uma coisa... como é que eu posso dizer? Pela campanha que o clube fez, está em 14º no fim do primeiro turno, é uma coisa totalmente fora de contexto, né? Mas é explicável, porque no segundo turno, o Córdoba simplesmente jogou 19 jogos, perdeu 17 e empatou 2. Essa foi a campanha do Córdoba no segundo turno. E o Córdoba foi rebaixado na 35ª rodada, tomando 8-0 do Barcelona em casa. Inclusive, esse jogo tem um contexto interessante, foi a pior exibição do Neymar que eu já vi. O Neymar perdeu 1 trilhão de gols. E ele só fez o gol porque o Messi ficou com dó e deixou ele bater um pênalti. Ele fez um gol só nesses 8-0. Então, acho que foi uma das piores atuações que eu vi do Neymar. Mas, seguindo, o Córdoba até que fez 20 pontos, mas tomou só 2 goleadas e as 2 foram para o Barça. Esse 8-0 e o 5-0 no Camp Nou. Nenhuma outra goleada mais. O único jogo que eles perderam além de 3 gols de diferença foi pro Eibar na última rodada. Mas mesmo assim a campanha é sofrível, porque apesar do time não tomar tantos gols, fazia poucos, né? Fez só 22 gols. E a campanha é 20 pontos, 3 vitórias, 11 empates, 24 derrotas, 22 gols marcados, 68 gols sofridos, saldo de menos 46. Não foi a pior defesa do campeonato, junto com o Rayo Vallecano. Rayo Vallecano que nessa temporada levou 10 do Real Madrid. Grande Paco Remes, técnico do Rayo Vallecano. Pior ataque disparado, só 22 gols. É o pior ataque do século na La Liga. E é o pior desempenho como mandante, né, no século também da La Liga. Só uma vitória. Foi contra o próximo time que a gente vai falar agora, que é o Granada. Também fez uma campanha medíocre. Detalhe que o Córdoba, assim, só um pouco da história rapidinho, o Córdoba teve apenas 9 participações na La Liga, todas entre a década de 60 e 70 foram sequenciais, 9 temporadas, e depois o time caiu na temporada de 71 e 72, então voltou a disputar 43 anos depois da Elite para fazer esse papelão. Hoje o Córdoba está na 3ª divisão, só não caiu para a 4ª porque aboliram o rebaixamento nessa temporada por conta do coronavírus. Jogadores conhecidos desse Córdoba, poucos, né? Dá para destacar a dupla de ataque, que não foi um desempenho ruim. Nabil Guilás, argelino, que jogou a Copa de 2014, foi artilheiro do time com 7 gols, e o vice-artilheiro, o Florian Andoné, romeno, com 5. O Andoné é o jogador com mais, digamos, sucesso pós essa campanha do Córdoba. Ele fez boa temporada pelo La Coruña, depois foi para o Brighton, hoje está no Galatasaray. Também conhecido o Cartabia, né? Uma promessa argentina que não deu muito certo. E o lateral esquerdo, Edmar, alô, torcida do São Paulo. Alô, Guilherme Melo, Raider Matos também jogou nesse Córdoba aí. Mas vamos para o próximo time, né? Que é o Granada, da temporada 2016-2017. O Granada é um fato curioso, porque nessa temporada o Granada foi adquirido por chineses e teve um investimento considerável ali, né? Algumas contratações e empréstimos de jogadores até que conhecidos, eu vou citar logo mais. Então tinha uma expectativa no Granada que é um time que tem bastante participações, são 24. Tinha jogado na década de 70, volta no início da década de 2010 ali. Estava há 6 temporadas já na Elite. E aí tinha toda uma expectativa, né? Porque o Granada, todas as edições que ele jogou nessa década, ele para não cair, time barato. Nessa teve um investimento, todo o elenco. O Granada fez uma campanha simplesmente patética, né?
É uma campanha com 10 pontos no segundo turno, 20 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 26 ganados. Tem a pior campanha como visitante do século, fez só 4 pontos como visitante, nenhuma vitória, só para constar. Fez 30 gols, tomou 82, e por incrível que pareça, o Granada não foi a pior defesa do campeonato, porque o Osasuna conseguiu tomar 94, mas fez 2 pontos a mais. Saldo menos 52. E esse Granada tinha umas caras conhecidas, inclusive o melhor jogador de questão de desempenho é uma cara bastante conhecida do público brasileiro, que é o Andrés Pereira. Fez 5 gols e 3 assistências. Foi o melhor jogador em desempenho do Granada. E vou até citar alguns jogadores. O goleiro era o Ochoa, goleiro da seleção mexicana. Defensores tinham o Gaston Silva, uruguaio, jogou Copa. O Fouquier, que é um jogador que inclusive voltou para o Granada, mas fez boa temporada pelo Getafe, jogou no Watford. O próprio Andrés Pereira, que eu já citei. Adrian Ramos, que tinha saído do Borussia, era uma peça de rotação no Borussia. Chegou nessa temporada também para jogar no Granada, inclusive jogou segunda divisão com o Granada. Jeremy Boga, que é o marfinense, que vem tendo destaque hoje na Sassuolo. Alberto Bueno jogou no Porto, no Atlético de Madrid. Então, tinha umas caras conhecidas, e até outras aqui conhecidas na La Liga, como Lomban, Rubem Vezo, Sérgio Samper, aquele do Barça. Era um time que tinha investimento, mas que fez um planejamento patético. Teve 4 técnicos na temporada. Trocou todo o time, não deu liga e fez uma campanha simplesmente ridícula. E o Granada também, assim como o Córdoba, ele só foi ganhar a primeira partida na 14ª rodada contra o Sevilha, 2-1. E a última vitória do Granada foi na rodada 25, e aí ele emendou uma sequência até ser rebaixado, da rodada 26 até a última. Ele jogou 13 jogos, perdeu 12, empatou. Ele teve uma sequência inicial de 13 jogos sem ganhar e terminou o campeonato também com a sequência de 13 jogos sem ganhar. E esse é o destaque que vou dar aqui, esses 2 clubes, né, o Granada e o Córdoba, contextos diferentes, mas a desgraça é igual. Muito bem. Primeiro, esse acesso aí do Córdoba me lembrou um Bournemouth e Everton, que o Everton abre 2-0, toma um empate, faz um gol de 95, a torcida invade o campo para comemorar, eles conseguem tomar um empate. Não sei se você vai lembrar desse jogo, já tem umas temporadas. Foi até fora de casa. E aqui eu trouxe o mais importante, eu trouxe 2 campanhas dos anos 90 que conseguiram ser ainda mais desgraçadas. A primeira, o Logroñés. Posso dar um detalhinho? Pode. Só um detalhinho que eu acabei esquecendo, né? Que diferente do Córdoba, o Granada tomou muita goleada. A maior foi 7-1 pro Atlético de Madrid, de Simeone, que detesta, tem alergia de fazer gol, tomou 7 do Atlético de Madrid. 5-1 pro Las Palmas, já na segunda rodada. 5-0 pro Real Madrid, 4-0 pro Eibar, 4-1 pro Betis, 4-1 pro Barcelona e 4-0 pro Real Madrid de novo. Então foram várias goleadas. E destacar mais uma vez, parabéns ao Osasuna, que conseguiu tomar 94 gols. Pois é. Vai lá, Thiagão. Vamos lá, só para destacar 2 campanhas. Na temporada 94 e 95, o Logroñés foi o lanterna. Ele fez 38 jogos, ganhou 2, empatou 9, perdeu 27, fez 13 pontos. Só que o destaque não é esse. Ele conseguiu ter talvez o pior ataque que eu já vi em um campeonato espanhol. Eu não vi, obviamente, essa campanha, mas que eu vi as estatísticas. Os caras fizeram 15 gols em 38 rodadas. 15. E o detalhe é, as 2 vitórias foram um 4-2 em casa para o Tenerife e fora de casa ganharam de 1-0 do Celta de Vigo. O próprio Tenerife bateu o Logroñés de 4-0 e o Celta, como visitante, bateu de 3-0 o Logroñés.
O Logroñés teve o pior saldo também aqui que eu vi, menos 64. E a outra campanha horrorosa é na temporada 97-98, em que o Sporting Gijón também jogou 38 jogos, também ganhou 2, também empatou 7, também perdeu 29, o que lhe dá, obviamente, também 13 pontos de saldo. A diferença é, o Logroñés tomou 79 gols, o Sporting Gijón tomou 80. Só que eles fizeram mais do que o dobro, eles fizeram 31 gols. Ficaram com saldo de apenas menos 49. E os jogos que o Sporting Gijón ganhou? Vamos lá. O Sporting Gijón não venceu como visitante. Eles ganharam de 1-0 do Espanhol, parabéns Espanhol, e 2-1 Racing Santander. O Espanhol bateu o Sporting Gijón. Cadê? Espanhol, Sporting Gijón. Não bateu, empatou em 1-1 em casa, então os caras não conseguiram ganhar do Sporting Gijón. E o Racing, já o Racing conseguiu, deu 4-1 como desconto. Os caras ganharam 2 jogos, os 2 por 1 gol de diferença. Mas vamos seguindo, vamos ali para um país um pouco mais frio, tem uma população que bebe só um pouquinho mais de cerveja, tem uma festa um pouquinho mais importante assim também no quesito de cervejaria. Vamos para a Alemanha. Fale. Não, eu preciso falar isso aqui. Sabe o Osasuna? Eu fui pesquisar aqui. Teve um 7-1 do Barcelona em cima desse Osasuna. Tava tão fácil que eles botaram o Mascherano para bater um pênalti. Eu acho que eu lembro desse jogo. Esse foi o jogo que Mascherano fez o único gol dele com a camisa do Barcelona. E ele quase perde. Foi esse mesmo. Continua. Muito bem, então vamos seguir, vamos para a Alemanha. Guilherme, traz pra gente aqui o time alemão que você destacou, que é uma belíssima história. Pois então, né? Boa noite a todos, bom dia a todos. Eu espero que você esteja ouvindo esse podcast da sua casa ou do caminho para o seu serviço essencial. Se você não estiver em nenhuma das duas situações, você é um arrombado. Eu quero que você saiba disso. Então, para falar do meu time aqui, eu vou falar sobre... Eu queria falar sobre o ano de 2004, né? Estamos no ano de 2004, um ano com muitas zebras no futebol mundial. A gente teve o Porto campeão europeu com Carlos Alberto. A gente teve aqui na América do Sul o Once Caldas ganhando a Libertadores da América. A gente teve aqui no Brasil, a gente teve zebras, né? A gente teve o Santo André campeão da Copa do Brasil em pleno Maracanã lotado. A gente teve o Santos sendo campeão sem Pelé, usando a camisa 10 e com estádios lotados também. Outro momento muito raro na história do futebol mundial. Só quero destacar isso aqui rapidinho. Vai a merda, Guilherme Melo. Obrigado. Comentário totalmente isento e ausente de clubismo, né? Só queria afirmar isso aqui. Então, e aí é nesse cenário que a gente tem um time, o Freiburg. O Freiburg é um time alemão, né? Que é conhecido como ioiô. A própria torcida cantava a música que era mais ou menos assim. A gente cai, a gente sobe, a gente joga a Copa da UEFA, pau no cu de quem não gostou. E era um time pequeno, mas organizado, que tinha uma base já de muito tempo, que, como eu falei, jogou a Copa da UEFA 2 vezes nesse período. Tinha um técnico que era ídolo do clube, o cara foi técnico por simplesmente 16 anos consecutivos, entrou no começo dos anos 90 e só foi sair em 2007. Mas então, e aí esse time pensa, não, todo mundo organizado, a gente que conseguiu escapar do rebaixamento até tranquilo na temporada 2003-2004, quem sabe não seja a nossa vez de fazer também uma zebra, de deixar nossa marca na história do futebol, pois eles deixaram. Eu queria deixar aqui, só para vocês terem uma ideia do que foi esse Freiburg, tem uma notícia do Deutsche Welle, que é o único site alemão que todo mundo conhece, e essa notícia fala do jogo que vai ter entre Freiburg e Schalke por essa temporada. E ela fala a parte do Freiburg assim: o Freiburg está afundado na tabela. Perderam 4 consecutivas, incluindo um 6-0 humilhante dentro de casa, nas mãos do Werder Bremen, na última rodada. No Freiburg, a palavra rebaixamento não é mais o tabu,
pois eles já aceitaram seu destino. Lembra quando o Richard falou do derby que foi rebaixado em março? Então, essa matéria aqui ela é de dezembro, do começo de dezembro. O time já estava praticamente rebaixado em dezembro, antes da parada de inverno do campeonato alemão. Esse Freiburg é um time tão fenomenal que ele só não tem os piores recordes da história da Bundesliga, porque teve um outro time que eu acho que o Thiago vai até citar, que talvez tenha sido a pior coisa que aconteceu na Alemanha depois da Segunda Guerra. E depois do Muro de Berlim, sim, eu vou citar. Exatamente. O Freiburg conseguiu uma campanha fantástica aqui. Para você ver o nível da Bundesliga, esse campeonato alemão horroroso, que é esse campeonato argentino com o skin do FIFA, né? O Freiburg, mesmo tão horroroso, conseguiu fazer 18 pontos ainda. Talvez seja a melhor campanha das que a gente vai falar hoje aqui. Conseguiu 3 vitórias, 9 empates, 22 derrotas, tomou 75 gols, tem um saldo de gols de menos 45, mais que o dobro do primeiro time na zona de rebaixamento. E é um time que, como diria o Felipe Facincani naquele áudio histórico do Palmeiras, um time que não existe na história do futebol mundial, porque é simplesmente impossível de encontrar qualquer coisa relacionada a essa grande campanha na internet. É um negócio tão bizarro que você vai procurar no YouTube vídeos desse Freiburg. Eu queria ver o estilo de jogo que esse time tinha. Eu não achei. O único vídeo que eu achei desse time é um do Oliver Kahn, que são 7 minutos do jogo de Bayern e Freiburg, em que o Oliver Kahn quer bater nos atacantes do Freiburg o jogo inteiro, e no final das contas o Bayern ganha esse jogo, obviamente, né? Unter anderem Krupke, und das ist Kairo. Erstes Luftduell und der Titan tobt. Aber die Slow Motion zeigt, das war ein Vulkanausbruch vor Show. Da war gar nichts, ganz dicke Backen und nichts da. Mas é muito bom o vídeo, eu recomendo, inclusive. Tem no YouTube. Esse Freiburg, sabe aqueles times em que a gente bate o olho assim, encontra um ou outro jogador conhecido, e você fica, nossa, como é que esse time tão ruim com esse cara aí? Então esse Freiburg não é um time desse, não tem ninguém conhecido. Talvez o nome mais conhecido é o Denis Aogo, que era uma jovem revelação na época, e depois jogou no Hamburgo, jogou no Schalke, jogou na seleção alemã e tudo. Tem 2 nomes aqui que eram os destaques desse time do Freiburg na época, o malinês Koulibaly, camisa 10, que foi artilheiro do time na temporada com 6 gols, e o atacante da Geórgia, Alexander Yashvili, também fez 6 gols, os dois eram heróis cultos do time, e a gente sabe que herói cult é um eufemismo para jogador ruim, né? Falando desse jogador da Geórgia aqui, o Freiburg era um time tão diverso que, além da Alemanha, a nacionalidade que mais estava presente no elenco era a Geórgia, com 3 jogadores. Por aí você tira a qualidade desse time. E falando, só para destacar aqui um pouquinho mais, eu destaquei um jogo aqui, é muito difícil de achar qualquer informação desse Freiburg. Só para dar uma ideia de comparação, tem uma religião, a Cientologia, aquela religião do Tom Cruise, que uma vez eles foram pegos invadindo arquivos do governo para apagar tudo de ruim que tinha na história da religião. E eu tenho a impressão de que esse Freiburg era financiado com o dinheiro deles, porque você não acha nada na internet, é impossível. Mas eu consegui achar um jogo aqui interessante, só para dar uma noção de como é que era. É a Copa da Alemanha, na verdade, não é nem a campanha da Bundesliga, mas dá para ter uma ideia. O Freiburg conseguiu ir avançando aos trancos e barrancos. Nas oitavas foi o único time que passou nos pênaltis, todos os outros times passaram no tempo normal. E nas quartas de final eles pegaram o Bayern de Munique, que acabou campeão nessa temporada. Só para dar um tempo real do que foi o jogo. Aos 7 minutos, gol do Bayern, Cláudio Pizarro. Aos 10 minutos, gol do Bayern, Cláudio Pizarro de novo. Aos 27 minutos, gol do Bayern, Michael Ballack. Aos 34 minutos, gol do Bayern, Roy Mackay. Aos 39 minutos, gol do Bayern, Cláudio Pizarro de novo. Aos 45 minutos, cartão vermelho para o Freiburg, o zagueiro Mohamed, do Líbano. Aos 60 minutos, gol do Bayern, Cláudio Pizarro marca o 4º gol do jogo. E aos 76, gol do Bayern, Hashemian, que entrou no lugar do Roy Mackay, marca o 7º gol do Bayern. Bayern 7, Freiburg 0.
acaba um sonho de qualquer zebra que esse time podia ter nessa temporada. O time do Volker Fink, que mesmo com esse resultado tenebroso, ainda conseguiu se manter no cargo por mais 3 anos, treinou a seleção de Camarões até na Copa do Mundo do Brasil em 2014. E é isso, esse time do Freiburg tenebroso só ganhou 3 jogos na temporada, e eu queria destacar aqui um outro time rapidinho, só para fazer um adendo, que é o Wolfsburg desse ano, que chegou a liderar boa parte do primeiro turno e acabou em 9º. Pois então, o Wolfsburg teve a proeza de conseguir perder os 2 jogos para o Freiburg, 1-0 em casa e fora. O resto foi só paulada. E é isso aí. Esse fantástico time do Freiburg aí, que foi apagado da história do futebol mundial, é o time que eu trouxe aqui hoje pra gente. O Freiburg tá de parabéns. Fale aí, Anderson. Não, só falar, não à toa, o Camarões do Volker Fink foi a pior seleção dentre as 32 da Copa de 2014. E foi uma bagunça, né? Eu ia falar Exatamente. isso. Deve ser ótima E mais, administração dele. ele foi demitido faltando 1 semana para as eliminatórias da Copa de 2018. Grande momento. Meu Deus. Vamos lá. Você falou do Freiburg, eu trouxe aqui o pior time. Primeiro eu quero destacar a temporada. Temporada 65-66. O campeão alemão foi, para você ter uma noção de quão bizarra foi a temporada, o campeão alemão foi o 1860 Munique. Imagine, o 1860 Munique ganhou a Bundesliga. Mas olha os 2 rebaixados. O penúltimo, Borussia Neunkirchen, com 22 pontos. Lembrando, na época eram 2 pontos vitória. Se fossem 3 pontos vitória, seriam 31 pontos. É uma pontuação aceitável. E o Lanterna é um time da capital alemã. Não existe mais. Tasmania Berlim. Os caras são... Eu estou aqui na página em inglês do Wikipedia. Eles são, na tabela de todos os tempos da Bundesliga, o último. Menor pontuação em uma temporada na história. 8 pontos no método de 2 vitórias, 2 pontos por vitória. No método corrigido de 10 pontos, de 3 pontos vitória, eles fizeram 10 pontos. Empatado com o Wuppertaler 74-75, é o time com menos vitórias na temporada. 2. Além disso, eles empataram 4 e perderam 28. Mais derrotas em uma temporada, 28. Único time da história da Bundesliga que nunca ganhou um jogo fora de casa. Maior sequência sem vitórias. 31 de agosto até maio. Quer falar, Anderson? É o demônio da Tasmânia. Muito bem. Não, esse time é o Corona da Tasmânia, velho. Deus esse é me o livre. Corona da Tasmânia, pois é. Mais derrotas em casa em uma temporada, 12. Mais derrotas consecutivas em casa, entre agosto e dezembro de 65, 8 jogos. Um time empatou o recorde deles. O Hansa Rostock de 2004 e 2005. O Hansa Rostock conseguiu empatar um recorde na mesma temporada que o Freiburg, foi patético. Mais derrotas consecutivas. 10 partidas empatadas com o que agora foi campeão da segunda divisão, Arminia Bielefeld, em 99-2000, que os fãs começaram a cantar de sacanagem. Tasmania Bielefeld. Pior saldo, pior ataque, pior defesa. 15 gols marcados, 108 sofridos, 93 negativo de saldo. O artilheiro do time na história da Bundesliga, esse é o time que tem como artilheiro o cara com menos gols. Então, o artilheiro do time foi Wolf Ingo Uzbek, com 4 gols. Pior derrota em casa na história da Bundesliga. Tomou 9-0 do Meidericher em 26 de março de 66. Depois, quase foi empatado quando o Ulm tomou 9-1 do Bayer Leverkusen em 2000. Leandro Fonseca marcou nos acréscimos para o Ulm. Até 93, era o time que ficou mais tempo sem marcar um gol na Bundesliga. 831 minutos. Entre 2 de outubro de 65 e 11 de dezembro de 65. Os caras ficaram mais de 2 meses sem fazer um gol. Depois o Saarbrücken e o Colônia bateram esse recorde. E
o pior público da história da Bundesliga é desse time. Em 15 de janeiro de 66, contra o Borussia Mönchengladbach, eles levaram 827 espectadores, depois de levar 81.500 pessoas no primeiro jogo em casa na história da Bundesliga e 70 mil no seu segundo. Esse é o maravilhoso Corona Berlim. Tasmania Berlim. Ou até o demônio das Tasmania Berlim. Mas não vamos... Oi. Você falou Meideriche, que hoje é o Duisburg, só para as pessoas se localizarem. Sim. Pronto. Hoje Duisburg. Então eu também não sabia disso. Mas vamos seguindo, né? A gente tem que ir. A gente já falou de 3 grandes... Quer falar, Guilherme? Não. A gente já falou de 3 grandes ligas. Vamos para a quarta, vamos para a última. Vamos para a bota. O país da pizza. O país das viradas de mesa. O país do mangue no futebol. O país tetracampeão mundial. Alberto, traga o exemplo italiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, o Ancona me surpreendeu. Sabe quando vocês falam que o time era tão ruim que tinha que acabar e ser refundado com outro nome? Aconteceu e faliu de novo. O último... É uma desgraça. Sério. Eles foram fundados em 1905 e duraram por tempo suficiente para disputar 19 Série B e 2 Série A, sendo que a última foi fabulosa. Enfim, o time veio a falir um tempo depois, foi refundado em 2010, com outro nome, era Associazione... Eu não sei falar em italiano, mas enfim, era tipo Associação Ancona, e voltou como União Esportiva Ancona. E faliu de novo em 2017, após um esquema de manipulação de resultado e essas porra que sempre acontecem na Itália. Sobre a temporada 2003-2004 do glorioso Ancona. Eu acho que antes de falar qualquer coisa sobre esse time, vale dizer que a estreia do Kaká foi contra eles e o nada polêmico Kaká soltou essa entrevista conforme o Correio Brasiliense. Vamos ver. Marcar um gol teria sido fantástico, mas ainda tenho muito tempo. Estou tentando me adaptar ao estilo de jogo do time e nessa noite não tive nenhuma dificuldade, graças aos meus companheiros. Foi 2-0 pro Milan e foi muito pouco. Enfim, o time não era tão ruim, tinha aqueles. Bom, era ruim sim, porque já começo pelo glorioso Fábio Bilica. Na sua última passagem antes de vir pro Grêmio desastrar a porra toda logo no ano seguinte. Como que fala poltrona 36 em italiano? Eu juro que eu procurei todas as estatísticas do Ancona pra achar alguma referência com 36 pra fazer essa piada, mas não rolou. Porque o saldo deles foi menos 49 naquele ano. Aí, ó, menos 36, menos 13. Já dá menos 49. É, viu? Tá aí. Vamos lá. Além do Fábio Bilica, o time tinha Dino Baggio, Di Francesco, que... Enfim, ele foi pra Roma depois, então ele estava acostumado com desgraça. Mas na época foi pior ainda. Tinha um jovem Pandev começando sua carreira e o glorioso Mário Vardel, talvez ali começando seu vício em drogas. Além disso, tinha o glorioso Luiz Elgueira, que é irmão daquele Elgueira do Real Madrid que já era ruim. Então eu nem consigo imaginar o quão desgracenta é essa figura. Vamos lá. O time ficou 28 jogos seguidos sem vencer. Isso pode não parecer tanto, mas quando a gente pensa que a primeira vitória foi na 29ª rodada, a situação muda um pouco. Puta que pariu, velho. Meu Deus!
desgraça total. E não sofreu tantas goleadas até. Teve um 5-2 pro Brescia. É feio porque foi pro Brescia, mas não foi tanto. E um 5-0 do Milan. Depois de todo esse tempo sem ganhar, eles foram vencer de novo ainda na 33ª rodada. Os nabentos que conseguiram perder foi o grande Bologna, que tomou 3-2, e teve um 2-1 no Empoli, também lá no final do campeonato. Foi o time que mais teve derrotas em casa e mais derrotas fora. O time nutriu um recorde incrível aqui, eu quero achar para vocês. Aqui. Eles marcaram gols em apenas 38% dos jogos do campeonato. E sofreram 88% dos jogos sofreram gols. O time teve 6 derrotas consecutivas e o máximo de jogos vencidos consecutivamente foi 1. Sem perder foi 2. Time espetacular. O artilheiro do time na temporada não foi Vardel, não foi Pandev, não foi Di Francesco, foi Christian Buch, que com 5 gols foi apenas o 53º artilheiro do campeonato. O time marcou 21 gols na temporada e sofreu 70. Eu nunca vi nada parecido, é horrível, horrível. Viu sim, que eu acabei de falar do Tasmania Berlim, que conseguiu 15 para 108. Não, verdade. Mas o time do Ancona não parecia ser tão ruim. Tinha uns nomes ali, tinha aqueles. É porque, na verdade, a poltrona 36 eles só estavam com 18, faltou outra metade. Faltou a metade. Faltou o Capone pro time render. Aí o entrosamento já tá a 1000. Muito bom. Tem mais alguma coisa a falar desse maravilhoso Ancona? Sim, só para encerrar. O time teve 13 pontos no campeonato e o vice-lanterna, que foi o desgraçado do Empoli, teve 30. Então eles fizeram mais do que o dobro de pontos do que o nosso Ancona, que deve ter caído há muito tempo. Eu não consegui puxar essa estatística, mas... Nossa, eles se fuderam muito cedo. Aí o time, em dado momento da história, acabei esquecendo de falar no começo. Eles caíram da Série B para a Série C, da Série C para a Série D, e aí eles não se inscreveram na Série D. Então, quando eles voltaram lá na 7ª. Subiram algumas e faliu de novo. Uma porra. Parabéns. Muito bem. Primeira coisa, Richard, traz a declaração de Jardel aí quando foi contratado pelo Ancona, que essa declaração tem que ser falada. Não, eu gostaria de falar só. Eu andei pesquisando até sobre o Ancona, né? Eu fiquei muito curioso em relação a esses times maravilhosos que a gente trouxe aqui. Pesquisei sobre alguns e eu pesquisei sobre o Ancona. Daí dois momentos assim muito interessantes da apresentação do Jardel. É que o primeiro é que ele é apresentado no estádio lotado e tudo certo, né? E daí ele vai cumprimentar a torcida, ele invade o campo e vai cumprimentar a torcida. Só que daí quando ele foi cumprimentar a torcida, ele foi cumprimentar a torcida adversária. Possono arrivare dai nuovi il brasiliano Mario Jardel, appena arrivato da Ancona, ed il figliol prodigo perugino Fabrizio Ravanelli. Eles chegaram nele assim, falaram assim pra ele, ó, torcida pro outro lado. Aí foram lá. E segundo, ele chegou no Ancona dizendo que ele tinha um objetivo, ele veio emprestado pelo Bolton, que ele chegava no Ancona com o objetivo de ajudar o time a classificar para as competições europeias. Só que o Ancona, nessa altura, ele já tinha 7 pontos em 23 jogos do campeonato. Fale, Anderson. Não, só para solucionar a dúvida aí do Alberto, pesquisei aqui, Ancona. Não, velho. O Ancona caiu uma rodada antes de ganhar o primeiro jogo. Que horror! Que horror! Eles caíram na 20ª. Eles caíram na 28ª rodada, com 7 Bicho, pontos. os caras conseguiram... Os caras conseguiram cair mais cedo que o Huddersfield. Meu Deus! Não, calma, mas era 34 rodadas. Verdade. Mas o detalhe é, eles
eles foram rebaixados. No momento que eles caíram, eles não tinham ganhado nenhum jogo. Eles foram ganhar depois que eles já tinham caído. É o último suspiro da morte. Série A. Sem pressão. Pois é, Série A tem 3 casos muito bons. Todos nesse século. Primeiro, na temporada 2001-2002, de um time chamado Venezia FC. Ele nasceu como Venezia Football Club. Depois muda de nome em 90 para Associazione Calcio Venezia, 1907. E fica com esse nome até ser rebaixado em 2002, quando eles declaram insolvência. Surge o SS, a Società Sportiva Calcio Venezia, que, de novo fale, surge como Futebol Clube Unione Venezia, que eles estavam na 3ª divisão quando quebraram pela 3ª vez. E aí viraram o Venezia Football Club. Inclusive, quem foi treinador deles foi Filippo Inzaghi em 2016. Só que o mais legal aqui é a temporada deles em 2001-2002. 34 jogos, 3 vitórias, 9 empates, 22 derrotas, 18 pontos. Eles só venceram a Fiorentina em casa por 2-0, a Udinese em casa por 2-1 e, rapaz, o Torino é impressionante. O Torino conseguiu tomar 2-1 desse time em casa. O Torino conseguiu tomar 2-1 desse time ridículo em casa. Eles fizeram 30 gols e sofreram 61, saldo de menos 31. Segundo caso, já é bem mais próximo. 2016-2017, o Pescara. Pescara ganhou 3 jogos, empatou 9, perdeu 26. Fez 37 gols e sofreu 81. Saldo de menos 44, 18 pontos. O Pescara vence o Sassuolo fora de casa na 2ª rodada. Tem até um destaquezinho aqui. Detalhe, o Sassuolo foi punido por 3-0. Então, provavelmente, eles perderam esse jogo. Depois eles viriam a ganhar de 5-0 do Genoa. Meu Deus, Genoa! Em fevereiro. E na penúltima rodada, batem o Palermo em casa por 2-0. Na Copa Itália, venceram o Frosinone por 2-0, depois tomaram 3-0 da Atalanta. Nesse aqui dá para ver. O artilheiro deles foi Gianluca Caprari, com 9 gols. O vice-artilheiro foi um libanês, Ahmad Benali, com 6 gols, considerando todas as competições. E o último caso foi temporada passada. É o segundo time que aparece temporada passada. Chievo Verona. Chievo Verona fez 17 pontos. Ganharam 2 partidas, empataram 14 e perderam 22. Tomaram só 75 gols, mas tiveram a capacidade de só fazer 25. Saldo de menos 50. Eles venceram na última rodada do primeiro turno o Frosinone em casa por 1-0. E depois, meu Deus, a Lazio teve a capacidade de perder para esse time. Em casa. A Lazio. Então, e na Copa Itália bateram o Pescara por 1-0 para até cair para o Cagliari em casa. O artilheiro do time é um polonês, Mariusz Stepinski, 6 gols em 36 jogos. O vice-artilheiro, Sérgio Pellissier. E aí eu já vi no terceiro aqui, eu já vi um nome conhecido, Emanuele Giaccherini, aquele que jogou na seleção italiana. Temos também uma convidada especial, já vi aqui agora. Mas então, esses foram os maravilhosos times italianos aqui. Camisa do Palmeiras e tudo, inclusive. Um abração para vocês. Ô, velho. Só pra Garçom não cair aí do prédio de vocês, ô Guilherme. Vamos seguir. Vamos seguir. Respira todo mundo. Vamos seguir que nós temos que fechar um programa. Vamos agora para a terra dos queijos, terra dos vinhos, terra dos croissants, terra dos perfumes, porque o povo não gosta de tomar banho. Vamos para a França, vamos para a terra de nosso amigo Neymar. Terra que ele domina, na verdade. E eu quero que Daniel, com todo o seu estudo, traga o caso francês. Apesar da Ligue 1 não ser uma grande liga, longe disso. Avec Nkunku, le petit ballon piqué d'Nkunku. Ça a été sauvé de façon absolument incroyable. Peut-être plus. Regardez.
Donc, c'est ouais, incroyable. excusez-moi, je me souris d'avance parce que c'est bien ce que j'avais vu. Ah oui, vous avez bien vu, je crois que c'était le poteau. il fait, Non, pas du tout. non, c'est bien Choupo-Moting, voilà. Incroyable. Qu'il enlève. C'est après. Merece ser destacada. Saudações a todos. Eu vou falar hoje a situação que passou o Troyes, que é um time que geralmente disputa a segunda divisão da França, mas já disputou várias vezes a primeira, mas quando disputa a primeira é para terminar de 16º para baixo. A exceção foram 2 temporadas, lá por 2000 e 2001, que ele terminou em 7º lugar consecutivamente as 2 vezes. Mas de resto, é um time acostumado a lutar para não cair e, na maioria das vezes, cair. Se tornou um ioiô mesmo nos últimos anos. Então está acostumado a lutar para cair. Isso. A luta acho que é mais para cair do que não cair. Porque eles conseguem mais cair do que qualquer outra coisa. Mas eles se superaram na temporada de 2015 e 2016. Mas essa história começa uma temporada antes. Em 14 e 15, quando o time foi muito bem na segunda divisão, conquistou o título, 78 pontos em 38 jogos, a campanha muito boa, marcou 14 pontos a mais que o Angers, por exemplo. O Angers fez uma temporada seguinte muito boa na Ligue 1. Chegou até a disputar a liderança com o Paris Saint-Germain até o meio do campeonato, depois começou, obviamente, a cair um pouco de produção. Então, acho que o Troyes, ele pensou, olha, está com um time muito bom, marcamos 78 pontos na segunda, vamos disputar a primeira, e a gente vai fazer uma boa campanha, pelo menos. Cair, a gente não deve cair. Então, basicamente, eles não contrataram ninguém para disputar a primeira divisão. Ao menos não pagaram ninguém. Pegaram 2 jogadores ali, emprestados, jovens do Mônaco, e outros 2 jogadores que vieram a custo zero e decidiram jogar o campeonato. Não iniciaram tão mal assim. Os 2 jogos foram 2 empates, tudo bem em casa, e tudo bem um contra o Gazélec Ajaccio, que é de estreante, foi uma surpresa enorme ele ter subido, mas depois foi uma catástrofe completa. Eles demoraram 22 jogos para ganhar a primeira partida. Só foram ganhar no final de janeiro. A temporada começou no início de agosto, mas eles só foram ganhar a primeira no final de janeiro. Agora, foi uma vitória bem interessante, eles ganharam fora do Lille. O Lille foi 5º colocado naquele campeonato, foi para a Liga Europa, mas conseguiu a proeza de perder do Troyes em casa pelo placar de 3-1. Eu fui ver as estatísticas desse jogo, 21 finalizações do Lille contra somente 7 do Troyes. Então, foi um massacre, mas o Troyes conseguiu, mesmo sendo massacrado, conseguiu uma vitória. Depois só voltou a vencer 2 vezes, só apenas 3 vitórias no campeonato inteiro. Curiosamente, dessas 3 vitórias, foram 2 fora de casa. Né? Ele venceu o Lille, agora venceu também fora o Gazélec Ajaccio, foi outro time que subiu e junto com ele caiu, e venceu o Reims em casa. Agora é interessante, porque das 3 vitórias, 2 foram contra times que foram rebaixados. O único time que foi rebaixado e que ele ganhou foi do Lille e fora de casa. Então foram 3 vitórias, foi um total de 18 pontos no campeonato apenas, ou seja, menos de 1 ponto a cada 2 jogos. A campanha é realmente desastrosa. E conseguiu algumas goleadas realmente impressionantes. Obviamente, sofrendo as goleadas. Perdeu 6-0 do Olympique de Marseille. E aí, contra o Paris Saint-Germain, eles conseguiram algo incrível. Eles, jogando fora de casa, perderam 4-1. Fora de casa, ok. Né? O Paris Saint-Germain, muito time perde. Até Mônaco, Lyon acaba perdendo uma vez ou outra de 4-1. Só que quando eles pegaram o Paris Saint-Germain em casa, eles tomaram 9-0. 9-0. 4 gols de Ibrahimovic, por exemplo. E Cavani ainda perdeu o pênalti. E basicamente o Paris Saint-Germain ele abriu 7-0 ali com 13 do segundo tempo. Depois fizeram mais 2 gols, acho que porque ficaram com pena. Podia ter chegado a 10, mas não chegaram. Então, foi uma campanha simplesmente desastrosa. O time subiu com o principal jogador, era o Benjamin Nivet. É um atleta que na época tinha 38 anos. Então, assim, ele foi o artilheiro do time na segunda divisão e foi o jogador com o maior número de assistências. Mas já tinha 38 anos. Então, foi o jogador que eles confiavam para disputar a primeira. Ele foi o jogador que deu mais assistência no time, na primeira divisão, na Ligue 1, 4 assistências apenas. E é interessante que o jogador que fez o maior número de gols foi o Fabien Camus, fez 5 gols. Então, a artilheiro do time teve apenas 5 gols em todo o campeonato. Foi uma campanha realmente desastrosa, não tenho o que dizer, foi a pior desse século na França, por um time acostumado a sofrer, mas não a perder de forma tão feia. Agora é interessante que na Copa da Liga, o Lille acabou mais ou menos se vingando, porque logo na primeira fase o Troyes foi eliminado, ele perdeu do próprio Lille por 2-1. Você vê que o Lille tinha uma certa dificuldade, né? Porque um time desse era para você golear, e o time do Lille é um bom time. Mas ganhou somente por 2-1, mas eliminou. E na Copa da França,
enfrentou 2 times de 4ª divisão, eliminou o Dunkerque na prorrogação, depois eliminou o Concarneau, e depois, quando finalmente pegou um time de 1ª divisão, pegou um time literalmente profissional, o Saint-Étienne, o Troyes foi eliminado. Então a campanha horrorosa, vou trazer aqui os números exatos: 3 vitórias, 9 empates, 26 derrotas, fez 28 gols, ele não conseguiu nem fazer um gol por jogo, e sofreu 83, teve um saldo de menos 55. O saldo de gols como visitante foi menos 40. Então, basicamente, assim, a média do time era perder os jogos fora de casa de 2, 3 gols de diferença. E em casa, a diferença de gols de menos 15. Assim, pelo menos, esses times muito fracos, pelo menos em casa, eles conseguem ter um saldo de gols assim, não muito horripilante. Os caras conseguiram ter um saldo em casa de menos 15. Então, essa foi a campanha do Troyes, simplesmente terrível. Você demora 21 jogos para ganhar uma partida, ganha apenas 3. Agora, algumas curiosidades, né? Justamente, das 3 vitórias, 2 fora de casa. E só ganhou um único jogo em casa como mandante ao longo de todo o campeonato. Essa foi a triste passagem do Troyes. Muito bem. Diga. O Dalense. O Nivet ainda joga no Troyes, viu? Eu acho que ele aposentou em 2019. Eu acho que na última temporada ele não jogou. Tá com 43 anos também, né? Ele jogou até a temporada passada. Nessa ele foi para um time amador, mas ele ainda joga. Ele tava com 42 anos e era titular do Troyes, velho. Só uma observação, você falou que agora ele foi pro time amador, quer dizer que o Troyes com esses números era profissional? Rapaz! Quase. Eu trouxe aqui os outros 2 casos. Deixa eu só fazer o último comentário que eu esqueci. Esse time do Troyes tinha 2 brasileiros. O Thiago Xavier, que é um jogador pouco conhecido, que ele fez carreira realmente toda em times menores da França, e outro brasileiro chamado Rincon. O apelido dele é Rincon, o nome é outro, que também fez carreira em times pequenos. O Thiago Xavier está no Valenciennes e o Rincon está jogando no Roeselare da Bélgica. Muito bom, que desgraça de time. Vamos lá, para fechar aqui, 2 casos na França. Primeiro, temporada 10-11, que eu acho que foi a última, que o PSG não era uma das últimas que não era dominante, tanto que o PSG foi só 4º colocado, o campeão foi o Lille de Eden Hazard, inclusive. Foi rebaixado com 20 pontos, 3 vitórias, 11 derrotas, 11 empates, 24 derrotas, 21 gols marcados e 70 sofridos, saldo de apenas menos 49. O Arles Avignon. O Arles Avignon, as 3 vitórias dele, ganha de 3-2 do Caen em casa, que descontou metendo 2-0 quando eles saíram. Ganhou de 1-0 do Toulouse em casa, que meteu 2-1 neles, o Toulouse, que foi 8º colocado, o Caen foi 15º, e uma vitória fora de casa contra o Lens, que foi o penúltimo, que venceu na casa deles por 1-0. Detalhe, as 2 maiores goleadas do campeonato foram sofridas pelo Arles Avignon. Uma em março, tomou 5-0 do Lyon fora, e uma para o campeão Lille, 5-0 fora. Mas aí o destaque também é que eles são empatados com o Lyon, o time que mais tomaram cartão vermelho nesse campeonato. Tomaram 8. Mas nenhum dos seus jogadores tomou mais do que 1. E, para completar, essa daqui é uma estatística engraçada. Eu quero que vocês adivinhem quem foi o jogador jovem da temporada. O jogador que hoje está no Crystal Palace, zagueiro. Nosso querido Sacco. Ele mesmo, Mamadou Sacco. Meus amigos. E agora, para a gente fechar aqui, inclusive o goleiro do ano até hoje joga na França, é o Mandanda. E para a gente fechar, foi nessa temporada, tá? Essa temporada foi cancelada, faltando 10 jogos para acabar. Mas, meus amigos, não tem como não falar desse Toulouse. O Toulouse jogou 28 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 21. Fez 22 gols e sofreu 58, saldo de menos 36. 13 pontos conquistados. 13. O time venceu na segunda rodada o Dijon, depois de ter empatado com o Brest. Venceu na 4ª rodada o Amiens. Isso, entre essas 2 vitórias, tem uma derrota de 4-0 para o PSG. E venceu na 10ª rodada o Lille por 2-1, em 19 de outubro de 2019. Depois dessa vitória contra o Lille, o time só marcaria mais 1 ponto no empate em 0-0 com o Amiens fora de casa. De resto, só paulada. E aí você vai para as Copas. Nas Copas deve ter ido melhor. Em 4 de janeiro, eles tomaram 1-0 do Saint-Prive Saint-Hilaire FC,
que é um time que joga no Campeonato Nacional 2, que é quarta divisão. Imagine. Quarta divisão. Os caras tomaram 1-0 no time da quarta divisão. E na Copa da Liga, em 30 de outubro, eles meteram 2-1 no Niort, que joga, eu não sei nem a divisão dessa porcaria. Niort é e depois, então pronto. E depois tomariam 4-1 do Lyon. Então, o time ficou de 30 de outubro e na Liga de 19 de outubro até 1º de fevereiro só perdendo. E tá desde 30 de outubro sem ganhar, mesmo com o campeonato cancelado. Então esse Toulouse merece muito destaque. Os artilheiros são Max Gradel, o jogador da Costa do Marfim, Eftimis Koulouris, o grego, e um torcedor do Arsenal, que vocês conhecem muito bem, Yaya Sanogo. Aquele Sanogo. Pois é. O novo Henry. Novo Henry. Depois deles. Detalhe. Dos 3 gols que eles fizeram em Copa, 2 foram marcados por esse jogador. Sanogo fez um na Copa da Liga e Gradel também. Diakité, Izeka, Makengo, Said, com 2 gols. Dosevi, um jogador do Togo. Isimat Mirim e Koné. Esse Koné fez 1 gol na Copa da Liga. Esses jogadores fizeram 1 gol na temporada. Mas a conta não está fechando para todos os gols. Porque em um jogo da Ligue 1, algum time ficou com pena e fez 1 gol contra para eles. Esse time fez 24 gols de agosto do ano passado até a parada. Esse um time desgraçado desse não merece. Diga, Adalins. Esse Sanogo, ele começou no Auxerre? Eu acho que sim. Auxerre Vou até olhar e depois Arsenal. É esse, né? Esse mesmo, Auxerre, Arsenal, emprestado esse do cara no Auxerre, pô, ele jogava com 18 anos, era um fenômeno na segunda divisão, fazia gol a rodo. Era uma aposta boa. No Auxerre era a segunda divisão francesa, no Arsenal ele foi um desastre. Sim, mas foi uma aposta compreensível. Mas aí é o Arsenal que tá jogando na divisão errada. Pois é. O Sanogo era o novo Henry, mas tiraram o An e ficou só o Ri. Muito bem. Muito obrigado, meus amigos, pela participação. Bem-vindo de volta, Alberto. Você que já tinha algum tempo sem falar com a gente, né? Sem poder participar. Richard, Anderson, Guilherme, Daniel, já carinhas mais conhecidas aqui do público. Muito obrigado a todos. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, segue no Spotify, ouve os episódios, baixa. Estamos em outras plataformas como o Anchor. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Desde que o seu seja o Ancona.